Pois é, minha gente boa. Às vezes é necessário que a gente observe a vida daqueles que nos dá conselhos, né? Ontem eu estava assistindo um canal aqui no YouTube, né? De um rapaz aqui que tem mais de 1 milhão de inscritos, né? Um rapaz até inteligente, ele fala muito sobre questões de cunho a se viver aí em circunstâncias aí de em problemáticas que vêm surgindo de cunho mundo, por exemplo, desempregos, fome, epidemias, enfim, né? Só que aí esses dias ele solta um vídeo dizendo que é importante que as pessoas gerem filhos, né? Porque segundo ele, né? Ele mostra uns dados lá, daqui a alguns anos o mundo estará faltando gente, né? Faltando pessoas, né? E o que me chamou a atenção, na verdade, não é nem essa questão, eu não vou nem entrar nessa questão polêmica se a gente deve ou não ter filhos no contexto de mundo atual. A única coisa que eu vou fazer aqui como observação, vou pegar o exemplo como a própria vida dele. Ele que já que por ter mais de 1 milhão de inscritos, ele deu esse conselho para as pessoas terem filhos, né? Interessante que a gente sabe, vê pelos vídeos dele que ele realmente é bem de vida, né? É rico, tem boas posses, tem empresa, tem um canal aí bastante estabilizado aqui no YouTube, né? Ele é casado por alguns anos e o interessante é que ele, que dá conselho para as pessoas terem filhos, ele próprio só tem apenas uma criança. Uma pessoa que tem mais de 5 anos de casada e que é favorável às pessoas a terem filhos, pela lógica, se você tem mais de 5 anos de casados, vamos ser coeso, pela lógica você teria que ter um filho por ano, uma vez que você é favorável a ter filhos e aconselha as pessoas a gerarem, né? Porque, segundo ele, ainda que cada casal tenha 10 filhos, por exemplo, não causaria impacto algum, né, de cunho, sei lá, populacional no mundo, né? Segundo ele, nos dados que ele mostra lá. Nem estou citando o nome do canal para não gerar polêmica aqui, mas vocês depois procurem aí, né? Agora, a única observância que eu faço a esse respeito é o seguinte: se eu ou qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa quiser ter filhos, entendeu? Ou não quiser, isso é um direito de cada um. Eu não estou aqui fazendo apologia a não se dar o direito de ter filhos, não é isso. Eu estou convidando eu e você a observarmos a vida daqueles que nos dão conselho. Se uma pessoa que tem boas posses, boas condições, ela está dizendo que é maravilhoso ter filhos no plural e ela é casada por anos e tem apenas um filho, então olhe essa pessoa com uma certa estranheza. Ora, se ele aconselha as pessoas a terem filhos, por que ele só tem um? Né? Por que ele só tem um filho? Por que ele não tem 10, 15, 20 filhos? Agora, eu aconselho a todos vocês o seguinte: querem ter filhos? Planeje a sua vida, no mínimo tenha uma vida estabilizada, uma boa moradia, um bom salário, boas condições financeiras, para você ter condições de dar uma boa alimentação, uma boa educação, um bom plano de convênio médico para você atender bem essa criança. Porque, gerar filhos por gerar, para você sobrecarregar a máquina pública, que infelizmente ela já não funciona tão bem pelas problemáticas que nós já conhecemos, isso só piora ainda mais a situação. Então, hoje em dia, nós temos que ter uma mente evoluída para não achar que hoje em dia é tão fácil assim de se ter filhos como em tempos de antigamente, quando as coisas eram mais em conta, eram mais baratas, eram mais fáceis, e nós também não tínhamos, contrários a nós, grandes tecnologias de máquinas super, ultra, mega tecnológicas que hoje já estão tomando espaço de empregos de muita gente. Hoje em dia, muitas pessoas, infelizmente, perdem os seus empregos porque as indústrias, as fábricas estão trocando pessoas por máquinas. Então, aquele serviço que era feito por ser humano, hoje em dia é feito por máquinas. Eles desenvolvem máquinas altamente tecnológicas que, se um ser humano em uma linha de produção produzir ali em questão de 1 hora, por exemplo, 100 peças, essa máquina agora altamente tecnológica produz essas mesmas 100 peças em questão de minutos. Esta é a realidade atual de hoje. Então, como é que eu vou sair aconselhando as pessoas a gerarem filhos se, infelizmente, hoje nós vivemos uma realidade de uma vida difícil, uma vida muito cara?
Entendeu? Hoje em dia, quanto custa aí você criar uma criança? Não estou sendo contra ninguém querer ser pai, ser mãe, seja e que Deus abençoe suas vidas, mas tenha um pouco de consciência a esse respeito, de que adianta eu e você sair gerando filhos a cargas d'água aí, se a gente mal tem condições de pagar as nossas próprias contas, de ir no supermercado e comprar mês a mês uma cesta básica para a gente se suprir. Então, assim, se você querermos ter filhos, ser pai, ser mãe, a gente tem que ter um pouco de bom senso a esse respeito, né? Fazer um bom planejamento familiar, ter boas condições financeiras, né? E é isso, gente. Então, assim, é triste você ver pessoas assim, bastante consolidadas, principalmente na internet, dando conselhos sem ter esse cuidado. Porque ele tem que usar como referência a sua própria vida. Ora, se eu estou aconselhando as pessoas a terem filhos, porque ter filhos no plural é bom, uma vez eu sendo casado, eu teria que ter mais que um filho. Agora, eu dou conselho para as pessoas gerarem filhos, sendo eu casado há mais de 5 anos, como é o caso do rapaz aqui no YouTube, sendo que ele tem apenas um filho, sendo que tem condições de ter mais filhos, porque só teve um filho tão? Então, se é tão bom ter filhos como ele vem aconselhando, que ele tenha um por ano. Entende? Então, assim, eu não entendo aonde é que vai a mente das pessoas em troca apenas de visualização e posteriormente de ganhar dinheiro. É na base do vale tudo? É na base assim dos maus conselhos? Né? Cadê o compromisso com a responsabilidade aqui? Uma vez que você vem a público, você tem que ter esse compromisso e o cuidado com tudo que você fala. Ou então, se você quer falar, quer aconselhar alguma coisa, aconselhe mediante aquilo que você pratica na sua vida particular. Porque aí as pessoas vão olhar a sua vida particular e vão falar, não, esse rapaz ele tem propriedade, essa moça tem propriedade naquilo que está falando, aconselhando. Porque ele vive isso. Agora, falar por falar apenas em troca de like, de visualização, para ganhar um troquinho aqui pelo YouTube, é muito triste, é lamentável. Então, daqui para frente, eu convido eu e você a observarmos a vida daqueles que nos dão conselhos. Se ele está nos dando um conselho e ele vive aquilo que ele está nos aconselhando, opa, talvez seja a hora de realmente rever sobre esse ponto específico que a pessoa está aconselhando e vivendo ele. Agora, ele está apenas dando um conselho na teoria e não vive isso na prática, olhe com um pouquinho de estranheza e não leve tão a sério assim, sem antes você fazer o seu próprio escrutínio. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários, compartilhe para quem você quiser e me ajude com o seu like aí, tá bom? Um grande abraço.